agora para a ministração da palavra de Deus. Nivaldo está lá na chácara, né? Como os irmãos sabem, está acontecendo o intensivo de missões desde domingo, né? Teve uma equipe, nós temos lá 25 pessoas fazendo o intensivo de missões, estudando como ir aos campos missionários. Tem uma equipe lá, tem em torno de 35, 36 pessoas ao total, lá na chácara. Se você não conhece ainda a chácara, você é convidado a comparecer lá. Mas para quem conhece, é apenas uma casa que tem 3 quartos, né? Uma sala, uma cozinha e um terraço. E eu não sei como é que cabe tanta gente ali dentro, mas o Senhor tem sido maravilhoso, né, para conosco. E aí, no domingo, os homens construíram lá um quarto. A gente botou o nome de MST, Movimento dos Sem Teto, né? Porque no terraço eles fecharam com telha brasilite, com lona, e os homens estão dormindo lá, não é, nesse local, e as mulheres dormem dentro da casa. Apesar que tem alguns homens dormindo no templo, Nivaldo, Yasser, Jonas de Birajuba, Luciano, estão tudo dormindo no templo, né? Lá nos colchões, nas camas dentro do templo. Mas tem sido uma bênção, não é? O intensivo de missões, para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem estado conosco ali naquele lugar. Tem sido dias assim maravilhosos. E amanhã de manhã eles vão estar saindo, não é, para Ibirajuba e Altinho para pregar, levar as boas novas do Evangelho, não é, a toda criatura. A nossa intenção é abrir uma célula na cidade de Altinho e dessa célula, a célula ir se multiplicando e ali também ter uma comunidade dos filhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então você fique orando nesse sentido, fique orando para que não seja apenas os nossos planos, mas que esteja dentro dos planos de Deus. Amém? E eu queria trazer uma palavra para vocês essa noite, algo que Deus tem falado no meu coração esses dias, e eu estava dizendo lá na chácara, Deus, ele fala conosco nas mínimas coisas, não é? Eu acredito que acontece com você também. Domingo eu estava fazendo o brigadeiro do bolo que a gente ia vender aqui, e eu estava mexendo o brigadeiro no fogo, né? Estava ali mexendo, e aí eu olhei para as meninas e disse assim, tá vendo? A nossa vida é assim. A nossa vida é como esse brigadeiro. Para esse brigadeiro ficar no ponto, né, precisa de um tempo. A gente fica mexendo ali, parece, Cleide, que é confeiteira, sabe? Parece que fica bem mole para depois poder ele chegar no ponto certo, né? E leva um tempo, e eu sou uma pessoa meio ansiosa, quero que fique pronto logo, que eu fico medindo o que eu tenho que fazer. Eu ainda tenho que fazer isso e aquilo, eu ainda estou fazendo o brigadeiro, e fazia o brigadeiro, e parava e ia fazer outra coisa, aí Lécia pegava, mexia, pastor, o brigadeiro, mexe aí, Lécia, não é? Eu digo, na nossa vida é assim, às vezes a gente quer tudo pronto na hora certa e tal, mas Deus é que sabe o momento certo, né, das coisas acontecerem na nossa vida. O tempo é dele, o trabalhar é dele, mas não é sobre isso que eu vou falar com vocês essa noite. Mas eu queria falar com vocês sobre algo que Deus tem falado no meu coração também esses dias. Como eu disse, Deus fala conosco a partir de mínimas coisas. E foi no sábado que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Apenas algumas coisas eu guardei. Mas eu queria perguntar para você, se você já parou para pensar em quantas pessoas já passaram pela sua vida? Já parou algum dia para pensar assim, meu Deus, quanta gente já passou pela minha vida? Já parou algum dia? Eu estava pensando sobre isso, desde a minha infância, pessoas que eu nem conheci, né, que eu nem lembro, quando eu era bebê, que passaram pela minha vida. Minha mãe contava, né, que quando eu nasci, um amigo dela escreveu um cartão e ela guardava aquele cartão, deve estar lá por dentro das coisas ainda. E esse rapaz escreveu um cartão e disse que tinha vindo ao mundo uma pessoa muito especial, e naquele dia a NASA tinha enviado um foguete e tal, e era em comemoração ao meu aniversário. Tinha isso acontecido de verdade, mas não foi por causa de mim, né? Mas ele dizia que era por causa de mim, porque era em comemoração ao meu nascimento e tal. E eu não conhecia essa pessoa, né? Ele me conheceu. E, infelizmente, passaram-se uns anos e aquele rapaz, ele tirou a vida dele, né? Infelizmente, eu não cheguei a conhecê-lo. Mas eu quero dizer assim que muitas pessoas, elas passam pela nossa vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta.
na escola, na faculdade, no trabalho, são vizinhos, numa fila, na fila do banco, na fila da integração, é dentro do ônibus, no trânsito. É muita gente que passa por nós. E algumas pessoas, elas vão estar na nossa vida por um período de tempo determinado. Algumas pessoas vão passar muito tempo conosco. Algumas pessoas não, é apenas ali na fila do banco. E às vezes na fila do banco, ou na fila do posto, ou em algum lugar, a gente conversa. Tem gente, não é, que abre a vida em apenas 5 minutos, 10 minutos que a gente está ali, não é? Um dia desse eu estava numa lanchonete, eu e a minha cunhada, e chegou uma moça, uma senhora, e ela começou a conversar com a gente sobre caldo de cana, porque eu gosto muito de caldo de cana com pastel, e a gente estava ali, eu comendo aquilo, e ela chegou também, é muito bom caldo de cana, eu lembro da minha infância. E a mulher começou a falar, ela começou a falar, e falou da vida dela, e falou do ex-marido dela, que ele tinha deixado ela, e não sei o quê, que agora o filho dela era casado, mas a filha dela passava, a nora dela trabalhava no carro da mamografia, e passava mais de 20 dias fora de casa, e o filho estava... E a gente assim, ó, só ouvindo, e ela é mesmo, é difícil, ela nem deixava a gente falar. Mas aquela pessoa tinha necessidade de ser ouvida. E ela encontrou ali pessoas que podiam ouvir ela. Não sei se algum dia eu vou vê-la novamente. Mas naquele dia, Deus nos uniu ali. Não é? E a gente deu ali uma palavra a ela e tal, que Deus abençoe e tal, tal. E ela foi embora. Então, muitas pessoas passam na nossa vida. E algumas pessoas ficam por um período de tempo muito curto. Algumas pessoas vão passar um pouquinho mais de tempo. Algumas pessoas vão ficar uma estação, algumas pessoas vão ficar várias estações. Eu sei que algumas pessoas vão contribuir muito com a vida da gente e depois elas vão embora. Nós vamos contribuir na vida delas e depois a gente também vai deixar a vida daquelas pessoas. Algumas vão permanecer e outras não. Mas como foi que essa palavra chegou até a mim? Como a gente estava falando, nós estamos lá na chácara. E era um desejo do nosso coração um dia, né, de ter uma chácara, a igreja, de fazer projetos e tal e tal. E a gente sempre está fazendo encontro com Deus, e a SCAF e outras coisas. E a gente sempre aluga a chácara, e é sempre um custo muito alto, não é? E nós estávamos na SCAF o ano passado, e o irmão Ezequiel, ele é o caseiro do Parque Emanuel. E ele fez amizade conosco, não é? É uma pessoa simples, mas uma pessoa muito agradável. E ele fez amizade. É uma amizade que ele fala com o Nivaldo, ele fala com o pastor Valmiro, ele fala com o pastor Aziel, ele fala com o pastor Severino, ele tem amizade com Lita, ele tem amizade com várias pessoas. É algo que a gente não explica porque é que de tantas pessoas que passam por aquela chácara, ele se identificou conosco, não é? E eu estava conversando isso com o Nivaldo, porque no sábado, nós fomos levar alguns materiais para a chácara, a gente com a carrocinha. E ele nos emprestou uma máquina de roçar, não é? De cortar capim. E ele é muito agradável, ele gosta muito de ajudar. E para quem conhece o Parque Emanuel, tem a entrada principal, só que quando a gente atravessa o Parque Emanuel todinho, tem a saída, os fundos, e é um pouquinho longe. E ele disse, pastor, o senhor vai por aí? A gente vai por aqui, que a gente já sai na rua da chácara da igreja. Ele disse, pronto. Aí sabe a senha? A gente sabe a senha do cadeado. Ele, não, eu vou com o senhor. Não, irmão, não precisa não. Depois o senhor vai voltar isso tudinho andando. E se tem problema, ele entrou no carro com a gente, foi, abriu. E depois ele volta andando para a casa dele, que é lá em cima. Tem que andar um pouquinho. E eu fiquei dizendo a Nivaldo, eu disse, Nivaldo, já parou para pensar? Uma coisa que é tão simples, porque aquilo ali é um gesto tão simples, mas não é todo mundo que está disposto a fazer. Não é todo mundo que está disposto a dizer assim, olha, eu vou só abrir o portão para você e eu vou voltar andando. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele quis fazer. E eu dizendo assim, como é que Deus une? Porque veja só, ele é um caseiro. E às vezes as pessoas, elas não dão muita importância para aquele que é o pequeno. Aquele que é o caseiro, aquele que é o vigilante, aquele que é o atendente, aquele que é o recepcionista. Porque as pessoas vão para um lugar, não estão concentradas naquele que está ali na frente. Você vai para um consultório médico para quê? Para ser consultado por um médico. Então, o seu foco está no médico, não está no recepcionista. E às vezes você não está nem aí para aquela pessoa, não é?
Então, talvez, eu disse para Nivaldo, talvez, dentre tantas igrejas que já estiveram naquele local, talvez nós, a comunidade dos filhos, foi quem olhou para aquela pessoa de uma forma diferente. Eu não estou dizendo isso para a gente se vangloriar, mas é um fato, não é? Aquela pessoa foi que nos indicou a chácara e ele já está dizendo, olha, pastor, eu estou terminando de construir minha casa e daqui a uns meses eu já estou separando aqui uma maniva, né, de macaxeira, vou plantar lá para vocês, eu vou lá e eu vou plantar macaxeira, milho, feijão. É isso mesmo? É, né, Adriana? Maniva, é isso mesmo. E a gente vai ter muita coisa para a gente comer. Não se preocupe não, que eu já estou fazendo as mudas. Eu digo, glória a Deus. Deus, Ele nos conecta a pessoas certas na hora certa. Eu disse assim, são conexões do céu. Deus nos conectou àquele homem há uns anos atrás e a gente nem sabia e a gente tratava ele bem. Ele chega lá, ele toma café com a gente, ele almoça, ele janta, ele fica lá com a gente. Deus nos conectou àquele homem porque ele já sabia o propósito. A gente não sabia. Nós não sabíamos que o irmão Ezequiel iria nos indicar aquela chácara. A gente não sabia que ele iria nos ajudar. Mas Deus já sabia e ele uniu o irmão Ezequiel a nós, uma pessoa tão simples, porque ele tinha um propósito maior. Aleluia! Deus nos conecta, porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Aleluia! E eu queria perguntar para você, se você consegue lembrar de pessoas que Deus conectou na sua vida, para lhe ajudar nessa caminhada. Para ajudar você a cumprir o seu propósito. O propósito é o seu objetivo. O propósito é o desígnio para o qual o Senhor chamou você. Então Deus, Ele vai nos cercando de pessoas, vai nos conectando a pessoas para que nós possamos cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Ele é maravilhoso, extraordinário e Ele coloca as pessoas certas nas horas certas. Vou contar mais um exemplo. Nós estamos lá na chácara e para poder fazer o intensivo e qualquer outro evento, a gente precisava de um templo ali na chácara. E como nós estamos em construção, a gente também não tem dinheiro para estar construindo lá. Então, os irmãos, né, se reuniram, vamos fazer de madeira, irmão Carlos, Capizeira, e algumas pessoas vão pegar a história de madeira aqui da mata e fazer. E aí Capizeira fez um projeto, aí vamos procurar telha. Uma telha é quase R$400, dessa telha que a gente queria. Quase R$400. E aí, cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro para comprar. E agora? Aí a sugestão foi o quê? Vamos comprar uma lona. Vamos comprar uma lona e a gente cobre o templo. Amém. Todo mundo concordou, todo mundo achou que era uma ideia boa, vamos fazer. E saímos, eu, Nivaldo e Yasser, eu não sei se foi na quinta ou se foi na quarta. Ou na sexta, procurar essa lona. E aí a gente foi numa distribuidora lá em Olinda. Chegamos lá, dissemos a metragem da lona e tal, e sairia num custo de 1.600 e pouco. Como era no cartão, eles iam dividir em 3 vezes, ficava 1.800 e alguma coisa. Só que a lona precisava ser vulcanizada, ou seja, emendada, para poder ficar na metragem que a gente queria. E aí o rapaz disse assim, eu vou ligar para o rapaz da vulcanização, que para mim ele era o dono da empresa. Então ele, no instante, chegou, entrou, e ele perguntou, o que é que vocês vão fazer, qual é a finalidade dessa lona, como é o projeto de vocês. E a gente começou a dizer, olha, é algo bem simples, a gente tem uma chácara, está construindo um templo, uma igreja, os recursos são poucos, e é uma cobertura. Aí ele disse, tá certo, como é o projeto de vocês? Porque eu vou lhe dizer algo. Se o projeto for assim, 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 desse jeito assim, aí ele começou a fazer o desenho. Eu vou dizer para você que não dá certo. Porque, olhe, a água vai empoçar, a lona vai rasgar, vocês vão ter prejuízo. Aí eu olhei para Nivaldo, para Yas, a gente se olhou, era exatamente o nosso projeto. Aí a gente olhou assim, ele disse, eu prefiro não vender a vocês do que vocês terem prejuízo. Você imagina um vendedor não querer vender para o cliente não ter um prejuízo? Só Deus faz essas coisas.
Porque antes da gente sair, a gente orou e pediu ao Espírito Santo que nos direcionasse ao lugar certo e às pessoas certas, que nós pudéssemos encontrar aquilo que nós estávamos precisando. E aquele homem disse para a gente, olhe, eu prefiro não vender para vocês do que vender e a lona se rasgar e você ter prejuízo. E a gente olhou assim, muito obrigada. Nós não vamos querer o seu produto. E a gente ficou, e agora? Né? E agora o que nós vamos fazer? E a gente saiu e eu fiquei pensando, eu disse, quem é que faz uma coisa dessa? Só Deus faz uma coisa dessa. E quando nós estávamos passando por um ferro velho, aí vamos parar, vocês não foram uma vez no ferro velho? Foi. Chegamos lá no ferro velho, aí a desceu, perguntou, tem telha? Tem. Quanto é a telha? R$100. Tudo bem que é telha usada, certo? Mas serviu para aquilo que a gente estava procurando, não é? Então, nós compramos a telha, ele ainda deu uma telha de quebra, dividimos em 10 vezes as telhas e elas estão lá no templo, cobrindo. Foi da maneira certa como o Senhor queria, estar servindo para o propósito para o qual ela está sendo determinada. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus, Ele une pessoas, Deus, Ele une os propósitos dEle para que o propósito dEle seja estabelecido. É assim que Deus faz. Eu quero convidar você a ler a 1 Reis 17. Vamos ler 1 Reis 17. A partir do versículo 8 até o 16. Primeiro Reis 17, do 8 ao 16. Amém? Todos acharam? Amém? Estão procurando ainda? 1 Reis 17. Do 8 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro, pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aquela mulher, a Bíblia não cita nem o nome dela. Nós a conhecemos como a viúva de Sarepta, que é a cidade que Deus tinha mandado Elias ir. Deus chama Elias e diz assim, agora você vá até a cidade de Sarepta, que eu vou providenciar, eu já mandei alguém prover na sua vida. Ou seja, ele diz assim, Elias vá, eu vou cuidar de você, você não vai passar fome, vai ter alguém ali que vai alimentar você. Então, ele chega lá, na cidade de Sarepta, quem é que ele encontra? A viúva. Porque Deus une pessoas para cumprir o propósito que Ele mesmo já estabeleceu. Amém? Deus, Ele une pessoas. Então, aquela mulher ali naquela cidade estava ali pegando uns gravetos.
Mas aí Elias diz para ela, pegue água para mim. Ela vai pegar. Quando ele está indo, ele grita, ó, faça um bolo também e traga para mim. Ela diz, eu não tenho com que fazer o bolo. Eu já estou aqui pegando uns gravetos, porque o azeite que eu tenho, a farinha que eu tenho, eu vou fazer um bolo. Eu e meu filho vai comer e depois a gente vai ficar esperando a morte. É só isso que tem para a nossa vida. Nós não temos mais nada, nós não temos provisão, nós não temos nada. Elias, ele sabia que ia encontrar uma viúva naquela cidade. Ele sabia que ia encontrar alguém que ia lhe dar comida. Mas aquela mulher, ao sair de casa, ela não sabe que vai encontrar um profeta, que o profeta vai pedir para ela pão, bolo. Ela não sabe. Mas no momento em que o profeta pede para ela, vá e faça. Porque o Senhor está dizendo que se você fizer, a farinha não vai se acabar, nem o azeite também vai se acabar. E aquela mulher, ela ouve e ela obedece. E ela vem e traz para aquele profeta aquilo. E é justamente o que acontece por muitos e muitos dias. Porque existia uma fome, não chovia. E a palavra de Deus diz que enquanto não chovesse, a farinha não ia acabar, nem o azeite da botija iria secar. Aleluia. Então aquela mulher vai e ela faz, e foi assim que aconteceu. A mulher, ela tinha pouco, mas ela obedeceu. E a partir do momento que ela obedece, acontece uma bênção de multiplicação na vida daquela mulher e na vida da família dela. Então a gente aprende que Deus, ele une as pessoas certas. Aquela mulher, ela não sabia de maneira nenhuma, ela saiu naquele dia e dizendo assim, olha, hoje é o fim. É o nosso último punhado. Hoje é o nosso último bolo. Hoje a gente vai comer e depois a gente vai esperar a morte, porque nós não temos provisão. Mas Deus conecta aquela mulher a uma pessoa certa. Aleluia por isso. Glória ao nome dele por isso, porque ele conectou aquela mulher e aquele azeite e aquela farinha duraram muitos e muitos dias. E agora nós vamos ler a segunda parte dessa história. No mesmo capítulo de 1 Reis 17, a partir do versículo 17, diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, ou seja, aquele menino morreu. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher não sabia o que ia acontecer. Deus une Elias àquela mulher, porque ele é aquele que vê além. Nós vemos o que está acontecendo agora, mas o nosso Deus vê o amanhã, e o depois, e os anos para frente. E aquela mulher não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia que o seu filho ia morrer, mas Deus une os propósitos. Deus conecta aquela mulher, aquele homem, e a partir daquele momento, ele passa a habitar por um tempo na casa daquela mulher. Aquele menino adoece, aquele menino morre. Mas por ter um homem de Deus naquele lugar e saber do propósito que ele tinha ali, ele vai, intercede pela vida daquele menino. E aquele menino volta a viver. Então nós não podemos menosprezar nenhuma das pessoas que chegam na nossa vida. Aleluia. Nós não podemos menosprezar. Nós não sabemos o que aquelas pessoas vão fazer por nós em algum momento. Eu lembro aqui do testemunho de irmã Ivone, irmã Sandra, falando aqui também no culto de gratidão,
que quando elas estavam ali no hospital, aparecia pessoas que ela nem mesmo conhecia. Olha, eu sou conhecida da sua neta, eu sou conhecida de Patrícia, eu vim aqui para saber. A gente sabe que quando uma pessoa está hospitalizada, está passando por esse tratamento de hemodiálise, ela só sai do hospital quando já tem uma clínica para receber a pessoa em casa, para que ela tenha assistência. E às vezes a pessoa entra na fila e isso pode durar muito tempo. Mas Deus conectou alguém à vida de irmã Ivone, que conseguiu uma clínica. Irmã Ivone foi para casa, não precisou mais ficar no hospital. Porque Deus conecta pessoas certas nas horas certas na nossa vida. Aleluia. Pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada, que vão nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Talvez você esteja dizendo assim, mas não é assim que acontece. Ore, ore, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que conecte pessoas do céu. A pastora Viviane Martinello, ela diz assim, que ela pede para que Deus apresente as amigas dele para ela. Então, peça que Deus apresente os seus amigos para você. Pessoas do céu para estar na sua vida. Esses dias, foi no final do ano, irmã Socorro mandou para mim uma foto. Eu até compartilhei numa live. Ela mandou para mim a foto de uma planta, era flor de hibisco. A flor de hibisco. E ela botou assim, ela mandou a foto da flor e ela disse assim, pastora, esteja atenta. E eu peguei aquela palavra. Está atenta ao quê? Está atenta a tudo. Está atenta a tudo aquilo que o Espírito Santo está falando, as pessoas que vão passar pelas nossas vidas, aos pequenos detalhes. E a partir daquela palavra é algo tão simples. Ela disse, olha, o presente que Deus me deu, essa flor de hibisco floriu aqui no meu jardim. Talvez se a gente não prestasse atenção, nós não veríamos aquela flor. E ela disse assim, esteja atenta. E eu peguei aquela palavra, não só naquele dia, mas eu tenho procurado estar atenta àquilo que Deus quer me proporcionar, às pessoas que Deus quer me conectar, às pessoas que Deus quer me unir para que eu possa cumprir o propósito para o qual Ele me chamou para fazer. Amém? Então, na nossa caminhada é assim. E eu lembro também de uma outra pessoa, que eu quero citar o exemplo. Eu vou ser breve aqui nesse exemplo dessa pessoa. Vocês lembram de José? José era um rapaz e José tinha a inveja dos seus irmãos. José também era um pouquinho assim, aquele cabueta, né? Aquele que o pai dizia assim, vá ali observar como seus irmãos vinham. E ele era obediente, ele ia, observava como os irmãos estavam e voltava e dava o relatório. Ele era obediente ao pai, ele cumpriu o propósito, só que os irmãos dele não gostavam disso. E a gente sabe o que é que acontece. Eles vendem José. José vai parar no Egito. José depois é escravo na casa de Potifar. José fica ali por um certo tempo. Nós sabemos o que acontece. A esposa de Potifar vai lá, né, dá em cima dele. Ele se nega a ficar com ela porque ele era um homem de Deus. Ele não cede à tentação. Ele não vai procurar fazer as coisas erradas. E aí ele vai parar onde? Na prisão. Só que quando a gente chega lá em Gênesis 40, eu não vou ler, porque a hora já está se avançando, mas vou ler só alguns trechos. Lá em Gênesis 40, a palavra do nosso Deus diz que o copeiro do rei e o padeiro, eles cometeram algo contra o rei e eles vão parar também na prisão que José estava. Só que José, ele era um homem de confiança do carcereiro. Ele era aquele que tomava conta ali do recinto. Porque onde José chegava, as coisas prosperavam. Amém? Então, eles estão ali. E certo dia, aqueles homens, ele tem um sonho. Cada um deles tem um sonho. E José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E aí ele interpreta o sonho daqueles dois homens. E aí, da forma como ele interpretou, aconteceu. Mas no versículo 14 de Gênesis 40 diz assim: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Ele interpreta o sonho e ele pede para aquele homem, disse, olha, quando você estiver lá na companhia dele, fala, intercede por mim,
conta o que foi que aconteceu aqui. Mas o que acontece é que ele não lembra de José. Ele não se lembra de José. E aí, passaram-se o tempo. A palavra do nosso Deus diz em Gênesis 41 que 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito também sonhou. Aquele homem também sonhou. E aí, no versículo 9 de Gênesis 41, diz assim: Então o chefe dos copeiros dirigiu-se ao faraó e lhe declarou: Devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Aleluia! Olha só o que é que acontece. Pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos. José tinha ido para a prisão. E ali ele conhece 2 pessoas. Aquelas pessoas têm sonhos. E José interpreta aqueles sonhos. E a palavra do nosso Deus diz que da forma como ele interpretou, os sonhos aconteceram. E ele diz assim: olha, quando você chegar lá, fala para ele o que foi que eu fiz, porque eu estou aqui de uma forma injusta. E ele conta, se você for ler o texto, ele conta por que ele foi parar ali, naquela prisão, injustamente. Só que quando ele chega lá no palácio, ele não lembra mais de José. Eu ouvi alguém dizendo, eu não lembro quem foi aí nas redes sociais, alguém dizendo assim, que se José tivesse sido lembrado naquela época, que ele tinha acabado de sair, o propósito não tinha acontecido na vida dele. E eu fiquei meditando sobre isso. O padeiro se lembra de José no tempo certo para que ele possa cumprir o propósito, porque depois que José sai da prisão, ele vai até o faraó, ele interpreta o sonho de faraó, e aí, o que é que acontece? No versículo 39, então, depois que ele interpreta o sonho, e é tudo aquilo do jeito que ele interpretou, olha só o que é que faraó diz para ele. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém mais perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino no seu pescoço. Também convidou para subir em sua carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando: inclinai-vos. Assim foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Porque Deus une pessoas certas com o propósito certo. Deus une pessoas para que o propósito dele seja estabelecido. O propósito de Deus era honrar a vida de José. Deus tinha propósito com ele desde o princípio. Desde o princípio. Desde quando ele tinha aqueles sonhos ali com seus irmãos, que ele via os astros, tudo se curvando perante ele, ele dizia o sonho e todo mundo ficava com inveja dele. Deus já sabia o lugar que José iria chegar.
Deus já tinha um propósito estabelecido para a vida dele. Só que Deus ia conectar ele a pessoas certas na hora certa. Aleluia. Ele vai para a prisão. Ele ali é esquecido na prisão. Mas Deus lembra de José. Deus, ele não esqueceu de você. Amém. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida e você esteja dizendo: Deus, até quando o Senhor não se lembra de mim? É tudo no tempo certo. E eu quero dizer para você que o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de José era aquele tempo que ele disse assim: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Mas o tempo de José não era o tempo de Deus. O tempo de Deus foi 2 anos depois, quando o padeiro lembra dele e diz assim: eu conheço alguém. Eu conheço alguém que interpretou o meu sonho e que tudo que ele interpretou aconteceu. E o faraó manda tirar ele daquela prisão. E ele vem, ele interpreta o sonho, ele cumpre o propósito e agora ele é o governador do Egito. O segundo homem mais importante da terra. Aleluia. Porque foi no tempo certo de Deus. Então não adianta a gente querer dar um jeitinho. Não adianta a gente querer fazer as coisas erradas. Não adianta querer a gente passar na frente de Deus. Porque só acontece no tempo certo. É como o brigadeiro. Aí a gente volta para o brigadeiro. É como o brigadeiro. Se a gente tirar antes do tempo do fogo, ele não vai servir para o propósito para o qual ele foi feito. Vai ficar mole. Às vezes a gente bota na geladeira para tentar dar o ponto, para tentar endurecer o brigadeiro e fazer a bolinha. A gente pode até fazer, mas quando ele sai da geladeira, que entra em contato com a quentura da mão, ele começa a se derreter. Está fora do ponto, está fora do propósito para o qual ele estava sendo preparado. Então Deus, ele vai nos unir a pessoas certas. As conexões do céu são perfeitas, amém? São perfeitas, assim como foi com a viúva lá de Sarepta, assim como foi na vida dela, assim como foi na vida de José. Deus, ele continua nos unindo às pessoas certas. Nós precisamos estar atentos. Esteja atento àquela pessoa que passa. Sabe, esteja atento àquela pessoa que está numa fila. Esteja atento àquela pessoa que chega para você atender. Esteja atento a alguém que chega na tua loja. Esteja atento a alguém que chega no teu trabalho. Esteja atento a alguém que senta você do lado do ônibus. Esteja atento às pessoas que Deus colocar na tua vida. Não despreze ninguém. Porque você não sabe quando você vai precisar delas. Você não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. José não sabia. José não sabia que aquele homem que tinha sido mandado ali porque cometeu algo ruim contra o rei. Eram 2. Um viveu, o outro não viveu. Mas o que viveu foi o que Deus estabeleceu para cumprir o propósito de José. Aleluia. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e que você possa pedir ao céu. Você possa pedir a Deus que Ele envie para a sua vida pessoas certas, os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus. Eu se me apresente aos teus amigos, sabe? Me apresente aos teus amigos, que você possa pedir os amigos certos, as pessoas certas, para caminhar com você. Se for pessoa que vai te tirar da presença de Deus, você já vai saber que não é amigo de Jesus, que Ele não quer que você se conecte a Ele. Porque da mesma forma que Deus vai enviar pessoas, Satanás também vai enviar pessoas para te tirar do propósito, para te trazer tristeza, para te trazer medo, para te fazer pecar, para te fazer errar, para te fazer coisas erradas. O diabo vai enviar pessoas. Às vezes você está se consagrando, você está jejuando, você está buscando, você está aí, você está indo, você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. Aí aparece uma pessoa e aquilo tudo que você caminhou até hoje, por causa daquela pessoa, vai tudo por água abaixo. Então fique atento às conexões do céu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo estamos aqui.